Salve Brasil, salve planeta Terra, começando mais uma transmissão, 18 de junho de 2025, quarta-feira. Situação entre Israel e Irã ganhando contornos preocupantes. A gente já sabia que o governo norte-americano estava por trás de tudo desde o início, né? Só que agora eles enviam aí para a região do conflito sua força bélica. A gente fica aqui do outro lado, né? A gente fica aqui do outro lado rezando pro clarão não vir. É uma coisa assim, propaganda nas redes, a mídia sendo usada como arma de guerra. Na verdade, gente, desde alguns anos atrás, a gente pode dizer desde a investida na guerra contra o terror que os Estados Unidos da América propagou e criou como fronte retórico para justificar as invasões do Iraque, etc., né? Toda essa agenda, a gente já sabia, né? Até com os vazamentos, o caso do Snowden mesmo, Edward Snowden, e também do Assange, a gente já sabia que a espionagem ela está sendo usada para, assim, o medo está sendo usado para justificar a espionagem e também a invasão de privacidade que está acontecendo cotidianamente na vida das pessoas, porque as propagandas que nós vemos aí nas mídias são o quê? Medo, né? Alguém invadir sua casa, né? É sempre o medo. E também é medo de ficar o quê? O status, lógico, né? A propagação do status, da riqueza e a associação disso com a aquisição de patrimônio. E curiosamente, tudo isso acontecendo nesse período de Copa de clubes nos Estados Unidos. Ainda mais curioso, galera, eu ter acompanhado todas essas análises que a gente está vendo no Brasil aí, só do Breno Altman que eu não vi ontem no podcast Três Irmãos, mas conheço bem o posicionamento do Altman e sei que ele bate bem nessa questão do sionismo, etc. E ele é judeu, o que é bem importante, né? Mas fica um pouco distante as análises das pessoas da questão global que envolve os esportes de mídia, que o futebol ele sempre foi usado, principalmente, eu não digo principalmente, mas no Brasil, porque eu tenho muita experiência aqui, né? Então a gente sabe como o futebol sempre é usado para catarse e para cortina de fumaça. O que fica evidente agora, nesse momento de conflito, é que sim, gente, tudo isso foi orquestrado antes dessa Copa do Mundo de Clubes. Está meio que claro isso, assim. Não é um acidente isso, né? Inclusive essa investida em Los Angeles, toda essa questão dos imigrantes anteceder a questão de Israel e Iraque e Irã, não é por acaso também, né? E vamos ter aí Olimpíadas de Los Angeles em 2028, né, gente? E se você voltar aí e rebobinar o passado, você vai lembrar do que aconteceu no Rio de Janeiro antes das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Né? Vamos rebobinar na memória? É uma coisa assim, é um modus operandi. Essa coisa de higienização. É uma coisa bem grotesca, né? Para servir de palco para uma apresentação televisiva. E se você já pegar essa Copa do Mundo de clubes aí já de gancho, né? Todo esse protocolo de entrada, todos esses protocolos de entrada dos jogadores, essa coisa massiva, essa coisa bizonha, nem o jogador tá gostando daquilo ali, tem que parar, fica sendo um... Gente, que situação, né? E ainda a música da nossa italianíssima Gala sendo usada, só o nananã, né, dela. Nananana, só o nananã, mas a música que fala sobre
ficar livre de desejos, né? E corpo e mente purificados, esse contexto está onde? Não está em lugar nenhum nessa Copa, né? Meu amor não tem poder, mas ele tem crenças fortes. Quais são essas crenças fortes por trás dessa Copa? Não tem, é tudo crença vazia, tudo cenário vazio e tudo um grande espetáculo. E isso é sim uma grande cortina de fumaça. E assim, não podemos deixar isso passar. Se a gente ficar olhando esse período da história e não conseguir compreender todas essas nuances, todas essas artimanhas, todas essas manobras, elas vão continuar se repetindo. Valeu, valeu, tchau, tchau.